Quem não tá na live, essa é a camisa de 98, né? Que perdemos a final contra a França, citada aqui agora há pouco. Uma lenda viva e agora vai ficar na memória o nosso velho lobo Zagallo do Bom Dia. Bom dia Ivan, bom dia Yuri, bom dia Thalita, bom dia para todo mundo que está ouvindo e vendo a gente na Band News FM. Fiz questão de trazer essa camisa aqui, foi a camisa que eu levei para o Catar o ano passado, naquela Copa do Mundo tão bacana para todos nós aqui da Band News FM, para o Brasil nem tanto, mas era a camisa do time que ele treinou em 98 e levou à final daquela Copa do Mundo na França, uma Copa muito difícil e muito bacana, né, tecnicamente. Uma homenagem para esse velho lobo, certamente o cara que mais amou essa camisa, o cara que melhor representou essa história ao longo da vida, o único ser humano que tem 5 Copas na carreira, ganhando, né, 4 delas, né, 2 como jogador, uma como técnico e outra como coordenador em 94. Um cara que ensinou a todos nós a valorizar o ser brasileiro, né? Que é uma coisa que anda muito em falta. A tristeza pela ida dele, evidentemente, mas era uma coisa que, com 92 anos, você já meio que vai se preparando ali para perder um cara como o Zagallo, mas quando a gente perde um cara como o Zagallo, vai mais um pedaço de uma história brasileira, né? Do século XX do Brasil. Todo o time de 58 agora tá lá no céu para bater bola. É um time que mudou a história do futebol brasileiro, um time que mudou a história do nosso país, que colocou o Brasil no mapa, definitivamente, a partir do futebol. E o Zagallo soube muito bem trabalhar os valores que essa camisa tem, valores esses que estão indo pelo ralo ano após ano, mês após mês. E é o retrato de uma era, né, Ivan e Yuri, amigos, que está indo embora e, infelizmente, a gente não está vendo uma reposição à altura. Eu acho que é bem difícil que a gente tenha um novo Zagallo na história brasileira. Marcelo, até pegando esse gancho aí dessa paixão, né, como você bem citou, que era nítida e que todo brasileiro, quando lembra da seleção brasileira, tem o nome de Zagallo entre os principais, né, e não poderia ser diferente. Nesses últimos anos, ou nessa trajetória inicial aí de Zagallo, a gente acompanhou também muitos embates, muitas falas polêmicas. Parecia que a todo tempo ele tinha que firmar e provar, olha, minha decisão foi certa, olha, era assim mesmo que tinha que ser. Na sua avaliação, faltou um pouco mais de reconhecimento dessa trajetória tão importante? Você acha que depois que a gente viu aí esquemas táticos mudarem, né, depois da entrada de Zagallo, enfim, pegando essa paixão dele pela seleção, faltou mais reconhecimento aí durante essa trajetória? Houve muita crítica e pouco aplauso para o que ele fez, né, durante essa trajetória como técnico, como jogador? Acho que tem 2 características que são bem nossas, né, Thalita? A primeira, de um etarismo que sempre existiu no Brasil, e ele continua existindo, né? O que se fez com o Zagallo se faz com o Filipão hoje em dia, por exemplo. E o Filipão segue fazendo bons trabalhos. E um outro comportamento bem brasileiro, que a gente só respeita quem vence, né? Quem não é o campeão do campeonato não vale rigorosamente nada. O Zagallo é um dos maiores profissionais, eu não vou nem dizer técnico, tá? Profissionais, estou falando de futebol agora, da história do esporte. O Zagallo criou uma posição em 58, o Brasil jogava no 4-2-4 e ele foi o primeiro ponta recuado da história da seleção brasileira. Isso mudou o futebol no mundo todo, porque o Brasil foi campeão, o Brasil passou a marcar melhor, uma coisa que ninguém fazia, porque o Zagallo, quando começou a jogar bola em 50, ele era um camisa 10, né, no juvenis do Flamengo. Então, primeira inovação. Ele montou um time de 70 com 4, 5 camisas 10. Montou um esquema de marcação em diagonal, que não existia na época, de coberturas, que fez Tostão marcar, Gerson marcar, Rivelino marcar, Pelé marcar, aquele timaço jogando junto, o Rivelino mudando de posição em relação àquilo que ele fazia no Corinthians naquela época. Então, mais uma inovação tática que o Zagallo trouxe para o futebol no mundo todo. Sem falar da postura profissional como treinador, valorizando o futebol brasileiro, criando um jeito de técnico brasileiro que o Travalini depois copiou, que Luxemburgo copiou, técnicos que o Filipão copiou,
que têm uma cara brasileira, né? De treinadores que têm um jeito brasileiro de se comportar, de liderar suas equipes. E isso, poxa vida, atravessa o tempo, né? É que a gente não consegue ver isso, infelizmente. A gente pega uma campanha na eliminatória, uma campanha numa Copa América e invalida toda uma trajetória profissional. Nós fizemos isso, nós que eu digo imprensa, né, na época. Eu não era imprensa na época, mas quem estava como imprensa na época fez isso com o Zagallo, não à toa ele mandou esse recado, que o Brasil também não estava bem. Então a gente às vezes esquece com quem a gente está lidando, e o Filipão é outra figura que merece um respeito incomensurável, independente se ele ganha ou perde, né? Dom, bom dia para você, feliz ano novo. Yuri. Feliz ano novo. Nesse prisma de decisões que a gente pode considerar como impopulares, a gente tem quase numa boca só a declaração de Zagallo talvez tenha sido aquele que mais amou a camisa da seleção brasileira. Decisões como a de não convocar Pelé para a Copa de 74, como a de bancar Ronaldo, mesmo com tudo que tinha acontecido na véspera da final da Copa de 98. Essas decisões, a gente, mesmo com todas as discussões que rolaram depois, até música, no caso de Pelé, né, a camisa 10 de Luiz Américo, a gente pode colocar também no prisma de decisões movidas por esse amor demais nutrido por Zagallo pela seleção brasileira e pela camisa amarelinha? Exato, Yuri. Feliz ano novo. Aliás, feliz ano novo para todo mundo que está ouvindo a Band News FM, né? A primeira participação nossa em 2024. Saúde aí para todo mundo. Cara, quando nós somos humanos, a gente erra, né? Assim, a questão do Pelé em 74 é até uma questão, talvez até mais do Pelé do que dele, porque o Pelé já tinha meio que aberto mão, já tinha parado aqui em 73, né, no jogo contra a Ponte Preta, e depois ele ia jogar nos Estados Unidos e tal. Escolhas dos dois lados, e o Ronaldo uma situação muito difícil, né? Assim, eu desafio o ouvinte da Band News FM a voltar àquele dia em 98, estar no vestiário e conviver com aquela situação, com o Edmundo ali pronto para jogar, e chega o Ronaldo, que já era o Ronaldo em 98, e diz: não, tô aqui, ó, o exame não deu nada e eu tô pronto para jogar. Como é que você não põe para jogar, né? Assim, se tivesse ganho, mas ele superou a convulsão e tal, bababá. Então, depois a gente fala depois, né? É assim que funciona o futebol aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo também. Então, se a gente quiser considerar erros, são 2 erros numa história tão espetacular, né? Eu acho que falta tanto hoje. Esse exemplo que o Zagallo deixa é uma coisa que, aparentemente, na virada de século, ela foi se perdendo, né? Essa paixão por fazer as coisas, essa paixão aliada a uma certa competência, porque ele tinha uma competência técnica, tática, de liderança, né? Os pênaltis controlando em 98, esse brio que ele tinha para carregar as pessoas para a sua ideia, é uma coisa que na seleção brasileira falta, né? A seleção brasileira são a soma de, Marília Ruiz fala muito isso, de projetos individuais, e há muito tempo é isso. E é um retrato da vida brasileira também, né? Porque nós, infelizmente, nos últimos anos ficamos menos apaixonados pelo nosso país, mais individualistas, muito menos competentes, e o resultado está na vida que a gente tem aí, nos dias de hoje, em qualquer lugar do Brasil, porque nossos gestores, na iniciativa privada, na iniciativa pública, eles são muito piores do que os antigos. Não é saudosismo, não, é realidade mesmo. O Zagallo deixa esse legado de paixão pelo Brasil. Não é esse patriotismo barato que é usado como interesse próprio muitas vezes, não. Patriotismo é amor de verdade pelo que é o nosso país. Isso é muito bonito, nem raro. E deixa uma lacuna também. Ô, Duó, queria falar um pouco da passagem do Zagallo pelos clubes, porque hoje acordei ali por volta das 4h30 da manhã, foi obviamente a primeira notícia que eu li foi o passamento do Zagallo. E a primeira coisa que eu fiz foi abrir o YouTube para ver o título carioca do Flamengo de 2001. Que essa talvez seja a minha, como flamenguista, maior memória que eu tenho do Zagallo, mesmo com todas essas aí que você já citou da seleção brasileira. E aí eu mostrei há pouco pro Yuri a primeira fala dele, porque você tá falando de etarismo, de brio, né, de tudo isso, e o Zagallo ali ele já estava com 69 anos em 2001, naquele tricampeonato.
Era um treinador que eu gostava porque eu usava a camisa do clube na beira do campo ali, né? Ele era o treinador de agasalho, né? Não era o treinador de terno e gravata. E na fala, por mais que ele tenha passagem pelo Botafogo, a história no Botafogo, o respeito pelas outras instituições, ele manda... No Vasco também. E no Vasco ele manda assim, quem manda aqui é o vermelho e preto, né? Uma coisa... E ele chorava muito, né? Depois daquele gol do Pet ali no finalzinho, né? É raro essas figuras, né, se sustentarem no futebol, que passam por tantos clubes e em cada vez que vestem aquela camisa ali, defendem com tanto brio, com tanto amor, que o outro não consegue nem odiar, né, Yuri? O cara não... E tem uma efeméride, né? Porque em 2001, Zagallo, como técnico do Flamengo, ele também conquista a Copa dos Campeões. Sim. A partida que o Flamengo constrói a vantagem eram jogos de ida e volta. Naquele ano, era em João Pessoa e Maceió, a Copa dos Campeões. A ida foi em João Pessoa, se não me engano, foi o segundo maior público da história do Almeidão. O Flamengo ganha de 5-3 do São Paulo. E o Flamengo, dia 21, vai voltar a jogar no Almeidão. Depois de 13 anos não, mas pouquinho menos que isso. Mas dias depois da perda de Zagallo, e você lembrando também daquela Copa dos Campeões, cuja vitória no Almeidão foi determinante também para aquela conquista de Zagallo lá. Então, e é isso, né, é difícil você passar por tantos clubes, falar as coisas que falou, comprar as brigas que brigou e mesmo assim não ser odiado, né? O cara é uma unanimidade, né? Eu acho que essa forma dele de encarar a profissão dele, né? O futebol, era o grande amor da vida dele, né? Fazer aquilo que ele fazia, viver o que ele vivia, até o último dia da sua vida, certamente o futebol esteve presente. Esse título é muito emblemático, né? Porque o Zagallo começou a sua carreira no futebol no Flamengo, nos anos 50, o Zagallo era um dos soldados que estava fazendo segurança na final da Copa de 50. Né? E ele, de lá, passou a jogar no Flamengo como juvenil também, e a história dele começou ali. Então, tantos anos depois, ele não deixou se contaminar por aquilo que é o futebol. O futebol é profissional, é dinheiro, já era naquele tempo, né? Estamos falando de 20 anos aí, mais ou menos, né? Então, já era naquele tempo e hoje ainda é muito mais. Por isso que eu acho que é muito difícil pintar um outro Zagallo com tanto amor, com uma história tão ligada, né, visceralmente ali com o futebol, com a seleção, com o Flamengo, com os times que ele acabou vivendo. E não à toa, né? Acho eu que ele só foi campeão com times que ele amava muito, né? E amor que jogou. Fala aí, Tatá. Opa. Não, eu ia falar o seguinte, o Dolly toca num ponto super importante, é o que a gente vê muito hoje no mercado da bola, que é essa... Eu não vou dizer que seja aí uma demanda injusta, né? Pensar só em salário, pensar só em valores, mas ele traz muito essa paixão e essa época em que a gente tinha essa integração maior entre jogadores e técnicos. A gente acompanha aí as repercussões e ainda teremos aí ao longo do resto do dia, mas... em outros técnicos, né, na vida de outros técnicos, a gente não observa tanto carinho por parte dos jogadores quando se referem a eles. Porque parece que o Zagallo ele tinha esse dom de transformar a profissão também nessa relação de amizade, né? Era uma paixão que começava ali na relação entre os próprios jogadores e ele, durante os treinos, durante as conversas, né, durante o pré-partida, e que a gente via no campo, isso que já era colocado e tratado antes, né, do futebol. Me parece que essa paixão que ele traz, a gente perdeu, claro, né, como você bem ressaltou, mas ele tinha esse dom, eu vou chamar de dom porque hoje em dia é difícil a gente conseguir observar um cenário com tanta conexão, né, quando se fala do próprio desempenho do jogador em campo e da relação com o técnico. Hoje em dia, se eu não vou com a cara do técnico, meu professor, não gostei, não vou jogar, não quero fazer o meu melhor, enfim... É uma coisa que é outro legado, acho que ele deixa, né? Você, quando está num projeto, qualquer um, muitas vezes você supera deficiências que você tem pela vontade que você tem de que aquilo dê certo, né? Então, o Zagallo conseguiu fazer muito isso. Acho que até nesse mesmo Flamengo, que tinha muitos problemas, não de relacionamento, mas como time, e acabou ganhando de uma maneira muito, né, difícil, né, contra um Vasco, que era um timaço naquela época também. Conquistar um título na base do suor, no coração e no talento do Pet para bater uma falta no finalzinho do jogo também. Mas se você pegar 98, aquele time que o Brasil tinha, de jogadores que já eram consagrados e ricos do futebol europeu, Rivaldo, Ronaldo,
Roberto Carlos, poxa vida, Tafarel, meio-campo Dunga, César Sampaio, era um timaço que o Brasil tinha e que, poxa vida, o Zagallo era respeitado por eles por ser o Zagallo, pelos 4 títulos que ele tinha com a seleção brasileira e porque o Zagallo conseguia transmitir esse amor para os caras e colocá-los juntos até quem não jogava, talvez só o Edmundo ali saiu com alguma mágoa por essa questão, perder uma Copa do Mundo dói, né, da forma que ele perdeu, mas conseguiu juntar tudo isso no amálgama que é o amor mesmo por aquilo, pela seleção brasileira, essa vibração que hoje ela é diferente. Você vai motivar os caras, quando você assiste, né, esses vídeos que os clubes postam hoje, dessas preleções, que postam só quando o time ganha, né, mas que eles postam, que os técnicos falam, eles falam muito de como uma vitória vai trazer um recado, uma marca para a carreira dos caras, e não para a vida dos caras. Acho que o ouvinte da Band News deve estar me entendendo. São coisas diferentes, né? É lógico, são perfis diferentes, são épocas diferentes. Com o Zagallo, morre mais um pouco do século XX. Hoje isso é mais raro, mas era possível. Ele mostrava que era possível você ter ali um amor não só por aquilo que você vai ganhar estando ali, mas por viver aquele momento junto com eles, sabe? Isso aí é uma coisa que precisa ser resgatada, na minha opinião. Aí só, não é uma fulanização não, né? Mas eu lembro de recentemente o Sampaoli treinando o Flamengo, que teve um tempo técnico, o Flamengo completamente desencontrado em campo, o Sampaoli sequer foi aos jogadores, né? Pra falar alguma coisa, e eu tô nesse momento aqui vendo as imagens do Zagallo lá na semifinal de 98 contra a Holanda, antes dos pênaltis, pegando na cara do Tafarel e falando, você vai pegar. Era outra coisa. Deixa eu interromper rapidinho aqui o nosso bate-papo. Pedro Dobal tá conosco do Rio de Janeiro. Parece que agora temos a confirmação da causa da morte do velho Lobo, né, Dobal? Espaço aberto aí pra você. Exatamente, Ivan. A gente acabou de receber essa confirmação da causa da morte do Zagallo. Ele morreu por falência múltipla dos órgãos. Estava internado no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, desde o fim do ano passado e não resistiu. Como a gente reforçou mais cedo, ele estava já com a saúde bastante fragilizada nos últimos anos, tinha sido internado outras vezes também e as aparições públicas dele eram cada vez mais raras. Ele tinha sido internado nesse mesmo hospital na zona oeste da cidade, nas últimas vezes que precisou ser hospitalizado em agosto. Ele ficou 3 semanas internado com infecção urinária, recebeu alta no início de setembro de 2022, foi hospitalizado também, ficou cerca de 2 semanas com infecção respiratória. Na época, quando ele recebeu alta dessa internação, ele até brincou que estava 113% recuperado, em referência, claro, à superstição com o número 13, e também usou o tradicional bordão, vocês vão ter que me engolir, para comemorar a saída dele do hospital. Em relação a toda essa repercussão da perda dessa lenda do futebol brasileiro, outro clube onde ele também atuou, que se manifestou agora, foi o Vasco. Disse que foi com profundo pesar que recebeu a notícia do falecimento, lembrou que ele conquistou 3 títulos pelo Gigante da Colina e se solidarizou também com os amigos e familiares. Valeu, Dobal. Já mais informações aí direto do Rio de Janeiro. Yuri Queiroga. Bom, a gente comentava fora do ar aqui sobre um feito que Zagallo conquistou, que foi talvez ali o último, antes dele voltar para a seleção brasileira como coordenador técnico, que foi levar a seleção dos Emirados Árabes à Copa do Mundo de 90, na Itália. Se hoje, mesmo com todo o cenário de alguns países ali do Oriente Médio, pelo menos em termos de clubes, terem um poderio financeiro suficiente para poder fazerem contratações pontuais, uma ou outra de mais peso. Se hoje já é difícil, em termos de seleções, a gente ver essas seleções chegando a uma Copa do Mundo, avalie naquele tempo. E o Zagallo, comandando a seleção dos Emirados Árabes, conseguiu aquilo, depois de um José Faria fazer o que fez com a seleção de Marrocos na Copa de 86. Então, outro ponto talvez seja a gente lembrar do Zagallo para fora do Brasil, para fora do futebol brasileiro, porque ele teve contribuições para outras seleções. Ele e o Parreira também, né? Nesse sentido, que é uma coisa que as pessoas falam muito pouco, que é o método de trabalho do Zagallo.
O Zagallo era especialista em pegar times com pouco tempo para trabalhar, principalmente seleções em relação ao Brasil. O Brasil de 70 ele teve poucos meses de trabalho. A gente fala hoje, né? Nossa, precisamos de um técnico, faltam X tempo aí para a Copa do Mundo, 2 anos, 3 anos e meio, e não temos um técnico para essa bagunça que a gente está vivendo hoje. O Zagallo teve 3 meses para montar aquele time em 70. E além da parte tática do jogo, que nem todo ouvinte da Band News FM vai pegar, quem não é do futebol talvez não vai pegar, mas o Zagallo soube trazer um método de preparação física que foi fundamental para o Brasil de 70. Se você pegar as imagens, o Pelé não só fino, mas forte fisicamente, Rivelino forte fisicamente, Jairzinho voando fisicamente. Aquela seleção era muito bem preparada também no fôlego e na força física para lidar com aquele futebol dos anos 70, com uma Itália muito forte, e com os Emirados Árabes foi um pouco disso também, né? De uma preparação que técnica não podia ser muito grande, porque não existia ali talento disponível, nem tradição daquele futebol incipiente dos Emirados Árabes para aquela Copa de 90, mas preparou fisicamente aquele time para correr mais, para ser mais forte, conseguir a classificação dentro do seu continente e realizar esse sonho local. Era um sonho de um país também, né? De jogar uma Copa do Mundo. O Zagallo foi um realizador de sonhos e foi um grande treinador de futebol, que as pessoas, a gente ressalta muito a paixão, o amor, o sentimento, mas como profissional da bola, o Zagallo foi gigante dentro de campo e fora de campo, não só montando times, mas preparando esses times técnica, fisicamente, mentalmente, para grandes torneios, né? Bom, e aí pra gente encerrar, Duó, te agradecendo aí também, falar um pouquinho sobre o Zagallo aqui conosco na programação, vou pegar uma mensagem aqui do nosso ouvinte lá de Belo Horizonte, José Emílio Lages, né, que ele fala assim: como diz o Paulinho da Viola, tá legal, eu aceito o argumento. Aí ele escreve um texto aqui para defender que para ele o maior treinador que o Brasil já teve foi o Tele Santana, que não ganhou nada com a seleção. E aliás, existe uma votação histórica em que o Zagallo é o segundo maior treinador da história mesmo, né? Em uma votação feita aí com profissionais, e de fato o Tele é considerado o maior treinador. Mas ele fala uma coisa aqui que foi a que eu me peguei no texto dele. Ele fala assim: vocês estão falando que o Zagallo ganhou, porque ele defende o ponto dele para falar que esse negócio de ganhar muito não significa muita coisa. E de fato o Zagallo ganhou bastante coisa na seleção, mas também acho, aí eu vou ter que pegar os números, não sei, mas tô lendo a mensagem do ouvinte, ele fala, também acho que foi o que mais perdeu. Eu acho que isso também mostra um pouco do tamanho de um cara que a gente está se despedindo hoje, né? Pode ter sido aí talvez o que mais perdeu também. Eu lembro daquele texto do Michael Jordan, né? Que ele fala os números dele, ele fala assim: na minha vida eu perdi não sei quantos arremessos, eu tive a chance de ganhar o jogo não sei quantas centenas de vezes e perdi e tal. E vai muito por aí também, né? Nas derrotas a gente vê o tamanho do cara que foi o Zagallo. Então a gente tá aqui, obviamente, exaltando a vida e a carreira dele, né? As vitórias, as alegrias que ele trouxe pro futebol brasileiro, mas a partir do momento em que a gente chama ele do maior perdedor do futebol e tá aqui mobilizando toda uma reportagem, um país inteiro para se despedir dele, a gente tem uma pequena amostra do tamanho que tem o Zagallo na vida do brasileiro, né? Eu acho que o torcedor tem a sua preferência, né? O Tele também foi um grande técnico e ganhou tudo com São Paulo. Foi um técnico que criou uma seleção fabulosa, que não foi campeã, mas que merecia ser. E tudo bem, não tem problema, né? O que a gente está exaltando do Zagallo, o Zagallo é muito mais do que um treinador, né? O Zagallo é uma figura brasileira, do futebol brasileiro, que extrapola qualquer função, porque ele foi campeão jogando, treinando e coordenando a seleção brasileira, que é a maior seleção ainda em história, em tradição das Copas do Mundo. Então, isso precisa ser levado em consideração e tudo aquilo que ele representa como sentimento e como brasileiro. A gente precisa lembrar que nós vivemos e nascemos no melhor país do mundo, gente. O Zagallo esfregava isso na nossa cara todos os dias e ele vai fazer muita falta, porque a gente está se esquecendo disso. É isso aí.